Mas a gente vai conversando sobre isso no decorrer da aula. Ciclo de Krebs, eu vou falar, mas não precisa decorar também, né? Porque é muita coisa. E cadeia respiratória, eu fiz um esquema, mas ficou bem legal. Até eu fiquei impressionado com o trabalho que eu tive para fazer, mas ficou da hora. Aí vocês vão estar vendo no decorrer da apresentação. Eu vou estar começando, gente. Vai ficar gravado mesmo. Depois o pessoal vai entrando, tá bom? Ou espero mais um pouquinho. O que vocês acham? Então tá bom. Espero. Não, não. Uhum. Vocês têm algum exercício que o professor de vocês passou sobre esses assuntos? É legal compartilhar essas coisas também que a gente resolve aqui, pô. 5 páginas? Manda aí pra mim. Se vocês tiveram dúvida, só mandar no WhatsApp aí. Manda aí. Vou tentar resolver. É sobre o quê? Ah, top. Pode mandar aí. Manda no WhatsApp mesmo que eu tô com ele aberto. Entendi. Você conseguiu achar? O, o exercício que você ficou com dúvida? Manda aí. Entendi. Tá tranquilo. Vou colocar pra apresentar logo. Tá prestando direitinho aí? Então beleza. Tipo, tem muito slide aqui porque eu tirei bastante coisa. Aí o excesso tá tudo aqui no fundo, né? Que as pessoas que eu não vou falar. Deixa eu ver. Hum. Uhum. Uhum. Piruvato desidrogenase, tiamina usa, FAD não usa, NAD usa, coenzima A usa, lipoato eu não sei. Então, eu também não sei não. Eu sei que FAD não usa, então é falso, né? É verdadeiro ou falso isso? É. Ó, tiamina usa, FAD não usa, NAD usa, coenzima A usa. Lipoato eu não faço ideia do que é. Entendeu? Tem até uma questão que a professora Juliana falou da tiamina, né? Que geralmente as enzimas desidrogenases usam a tiamina como coenzima. Que a tiamina é uma vitamina, né? É uma vitamina hidrossolúvel, a vitamina B1. E tem umas doenças, por exemplo, aquela doença de beriberi que tem deficiência de vitamina B1, de tiamina. Aí vou ter acúmulo de piruvato
E por deficiência dessa enzima mesmo, né, da piruvato desidrogenase e acúmulo de outras substâncias também. Eu vou estar falando disso aí, vai. Tem mais alguma? Essa aqui é falsa, Eu só certeza. fiz a primeira página, aí eu só tive dúvida dessa. O resto tudo eu fiz tudo ao Deixa eu vivo. até pensar que aqui é lipoato, só para o desencargo de consciência. Ah, olha, aqui tem uma coisa interessante aqui, galera. Enquanto a gente vai aprendendo aqui, eu já vou começar a aula, que eu tô só enrolando um Pode pouquinho. começar a ler só. Uhum, começar. Olha que interessante de onde o professor pegou. Complexo de jornada. Ó, tem FAD também, mas não tem. Então é verdadeiro, olha aqui. Ele usa o FAD, né? Peraí, Tá você tá vendo? compartilhando a tela aí? Tô compartilhando a tela, olha. Ah, Aqui o complexo desidrogenase do piruvato. TPP ligado ao lipoato, FAD, que eu não sabia que usava FAD, pra mim não usava NAD e coenzima A. enzima A, Tá vendo? A resposta que vocês querem, então é verdadeira. verdadeiro. Então a gente vai Tá. aprendendo aqui, ó. Então tá bom, vou começar a apresentação, aí a gente vai discutindo depois, tá? Então, meu nome é João, como vocês já devem saber. A gente vai falar hoje sobre Krebs e cadeia respiratória. Preparei uma apresentação bem legal, bem dinâmica, para a gente estar discorrendo sobre os principais fatos, né? Como são temas extensos, tem que ficar decorando muita coisa, o objetivo não é decorar todas as reações, é mais pegar os pontos chaves de cada reação, tá? Então, a pergunta que a professora Juliana separou pra gente é essa daqui. Como eu falei, tem aquela questão lá do beriberi, aquela deficiência de tiamina, que a pessoa vai ter aumento, né, vai ter acúmulo de piruvato e alfa-cetoglutarato, porque vai inibir aquelas enzimas lá que precisam, né, da tiamina para funcionar. E também alguns bloqueadores da cadeia respiratória que eu vou estar falando depois. E ela vai estar perguntando o que vai acontecer quando esse bloqueador for adicionado no meio e escrever um pouquinho sobre isso. Então, primeira coisa, é importante a gente saber onde as coisas acontecem, para não ficar nada muito abstrato, né? A glicose, a gente se alimentou, foi lá para o nosso intestino, tá? Foi lá para a circulação sanguínea. Tá? Essa glicose entrou, passou pela circulação sanguínea, entrou lá pelo GLUT4, com a ajuda da insulina, entrou na célula. Quando essa glicose entra na célula, vai passar pelo processo de glicólise, que a gente falou na aula passada, né? E essa glicólise vai produzir NADH e ATP, tá bom? Depois, essa glicólise vai produzir o piruvato. O piruvato ele vai adentrar aqui na mitocôndria, aqui na matriz mitocondrial. E esse piruvato vai estar participando do ciclo de Krebs, tá? E esse ciclo de Krebs, novamente, ele vai produzir NADH, FADH2 e ATP, tá? As contas estão todas aí, 8 NADH, 2 FADH2 e 2 ATP. Depois que passou pelo ciclo de Krebs, o produto do ciclo de Krebs vai entrar os produtos, né, que seria o NADH, FADH2, aqui o NADH da glicólise, vai lá para a crista mitocondrial. E na crista mitocondrial que vai acontecer a cadeia respiratória, que é o processo que a gente vai estar discorrendo um pouco melhor depois. Que tem aquele complexo 1, complexo 2, complexo 3, e a gente vai estar falando melhor disso. Mas é só para entender, glicólise no citoplasma, ciclo de Krebs aqui dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial, e a cadeia respiratória aqui na crista mitocondrial, tá bom? E como que acontece? Agora que é a parte que ninguém gosta, né? Aquela parte que a gente quer fazer que nem aquele meme do Homer, né? Entrar no mato e se esconder. Mas assim, passou a glicólise, essa glicólise produziu piruvato, tá? E esse piruvato, a primeira coisa que vai acontecer com ele, ele vai se transformar em acetil com enzima A. E como que vai acontecer isso? Tá? Eu vou falar reação por reação, focando nos pontos mais importantes, tá bom? Para o piruvato virar coenzima A, ele precisa de uma enzima, que é piruvato desidrogenase, que eu coloquei aqui. E essa enzima precisa de uma coenzima, que é a tiamina, que é a vitamina B1, tá bom? E essa reação ela vai acontecer pegando a coenzima A, tirando um CO2 do piruvato, então pego, tiro esse CO2, vou lá e adiciono coenzima A, e no decorrer que eu faço esse processo, eu vou pegar o NAD e transformar em NADH.
É interessante, um conceito central na bioquímica é aquela questão da entropia. Não sei se vocês já estudaram isso. A energia não tende a aumentar espontaneamente. Na verdade, ela tende a diminuir espontaneamente. Então, se eu sair de um grau energético menor e fui para um grau energético maior, isso é impossível. Eu tive que adicionar energia no meio para isso acontecer, porque espontaneamente isso não aconteceria. E a bioquímica das nossas células utiliza essas reações assim, né? Eu coloco uma coisa junto com outra e tiro uma coisa de outra, entendeu? Geralmente é assim que acontece. Eu tiro uma coisa e adiciono uma coisa em outra, tá? Aqui a gente pode ver, ó. Tirei coenzima A, não, eu peguei a coenzima A, adicionei, mas tirei CO2. E em decorrência dessa reação, consegui pegar o NAD e juntar com o NADH. Aí virou o NADH2, né, que é altamente energético, que vai estar entrando lá na cadeia respiratória. Então, a gente vai continuar, né? Então, a acetilcoenzima A vai juntar com o oxalacetato, aqui no ciclo de Krebs, tá bom? E vai formar o citrato. Como que ocorre isso? Essa acetilcoenzima A ela vai perder a acetil-CoA, a CoA, né, a coenzima A, vai se juntar com o oxalacetato, tá vendo que tem 4 carbonos, a acetil tem 2 carbonos com a coenzima A, tá bom? Peguei esses 4 carbonos e o acetil, formei o citrato, tá vendo? A parte acetil está aqui e a parte do oxalacetato está aqui. Os 4 carbonos e a parte do acetil, virou citrato, tá bom? Depois do citrato, ele vai passar por duas reações, né? Uma reação vai dar origem a aconidato e depois do aconidato vai virar isocitrato. Mas por que isso acontece? Porque assim, a gente tem uma hidroxila que está aqui nesse carbono e essa hidroxila ela precisa sair daqui. Por quê? O corpo entende que eu preciso tirar esse CO2 daqui. Tá? Uma coisa importante também destacar, todo o CO2 que a gente vai perdendo, tanto na glicólise e tanto no ciclo de Krebs, é o CO2 que a gente respira, tá bom? Então quando a gente se alimenta e tal, a glicose vai passar por esses processos, vai liberar CO2, que vai ser o CO2 que a gente vai estar expirando, tá? Então, acontece reações de hidratação e desidratação aqui, simultaneamente, hidrata, depois desidrata, para quê? Para mudar essa hidroxila de lugar. Então a hidroxila que estava aqui, ela passa a ficar um carbono acima. E esse CO2 ele fica livre, ele fica mais instável. E agora esse CO2 eu consigo tirar. Por que eu quero tirar esse CO2? Porque a energia de retirar esse CO2 vai ser a energia que eu vou utilizar para pegar um NAD e transformar em NADH. Então vocês conseguem ver aqui, ó. Os livros eles não explicam isso, mas é importante que vocês entendam. Então eu tirei um CO2, tá vendo? E a energia da retirada desse CO2 foi energia suficiente para pegar o NAD e transformar em NADH, tá bom? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Dá um oi aí, porque senão eu acho que eu estou falando sozinho. Tô mais ou menos. É porque é complicado mesmo. Mas só para recapitular rapidinho, os pontos mais importantes. Eu tenho uma enzima piruvato desidrogenase que depende de uma vitamina, que é uma coenzima que é a tiamina, tá bom? Tem um piruvato, transformei em acetilcoenzima A. Depois, esse acetilcoenzima A vai juntar com o oxalacetato. E esse acetilcoenzima A vai perder a coenzima A, então vai ficar só acetil. Então, em poucas palavras, eu vou pegar o acetil, juntar com o oxalacetato, formando o citrato. Depois, esse citrato vai passar por duas reações. Uma de hidratação, ou seja, adicionei H2O, e outra de desidratação, tirei H2O. Tá bom? Depois, com a ajuda dessa enzima aqui, né? A coenitase. Então, todas as enzimas estão em azuis aqui. Às vezes eu não vou falar, mas vocês podem estar lendo, tá? E o objetivo dessa reação é mudar essa hidroxila de lugar. Por quê? Porque essa hidroxila aqui está estabilizando esse CO2. É importante vocês entendam isso. Mudando essa hidroxila de lugar, eu desestabilizo esse CO2 e eu consigo retirar. Por que eu quero retirar esse CO2? Porque a energia da retirada desse CO2 vai ser a energia que eu vou usar para pegar o NAD e transformar em NADH. Tá bom? Então até agora eu já formei um NADH aqui, transformando o piruvato em acetilcoenzima A, e já formei um NADH aqui, pegando o isocitrato, o citrato e transformando em isocitrato. Depois eu vou pegar, na verdade, transformando isocitrato em alfa-cetoglutarato, né, galera? Então, citrato, transformando em isocitrato, mudando a hidroxila de lugar. Depois esse isocitrato vai tirar o CO2, vai formar o NADH e vai formar um alfa-cetoglutarato, tá bom? É complicado mesmo, mas tenta acompanhar.
O alfa-cetoglutarato é essa molécula aqui, tá certo? Esse alfa-cetoglutarato, novamente, eu tenho um CO2 aqui em cima, aqui, desde o isocitrato, desde o citrato. Esse CO2 ele vai sair também. Por quê? A energia de saída de um CO2 é a energia que eu uso para transformar um NAD em NADH. Então vamos lá, novamente, alfa-cetoglutarato está aqui. Então esse alfa-cetoglutarato vai ser transformado em succinil com a enzima A. E essa reação, eu vou tirar um CO2, que a gente está vendo aqui, olha, retirei um CO2 do alfa-cetoglutarato e essa energia eu usei para transformar um NAD em NADH. E outra coisa interessante que vai acontecer também é que essa reação de transformação do alfa-cetoglutarato e succinil com a enzima A, eu vou adicionar uma coenzima A. Então, se eu tinha tirado a coenzima A aqui no começo da reação, eu vou adicionar essa coenzima A de novo. E repito, nada no corpo humano é à toa. Então, se eu adicionei essa coenzima A, é pensando em algum ganho energético que eu vou ter mais à frente, tá bom? Então, transformei NAD em NADH, devido à energia de retirada de um CO2. Peguei o alfa-cetoglutarato, juntei com a coenzima A, tirei um CO2 e formei um succinil com a enzima A. E a enzima que cataboliza essa reação é o complexo, né, alfa-cetoglutarato desidrogenase, que novamente depende da tiamina, da vitamina B1 para funcionar. Tá? Então, em deficiências dessa vitamina, da tiamina, da vitamina B1, eu vou ter tanto acúmulo de piruvato, porque eu não vou conseguir transformar essa acetilcoenzima A, tanto acúmulo de alfa-cetoglutarato. Por que eu estou falando isso? Porque a pergunta da professora Juliana é justamente isso. O que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter acúmulo desses dois compostos, tá? Vai tentando acompanhar. Então, eu estou aqui no alfa-cetoglutarato, transformei em succinil com a enzima A. Aqui a coenzima A já está ligada. Eu tenho aqui a parte lá do acetil desde o começo da reação está aqui ainda. E eu tenho esse composto aqui. Depois desse composto, ele vai ser transformado em succinato. Então eu vou perder a coenzima A. E lembra que eu falei, se eu adicionei a coenzima A, é visando algum ganho energético. O ganho energético é justamente esse. Quando eu tiro a coenzima A novamente, eu vou pegar e vou transformar um ADP em ATP, que vocês estão vendo aqui, a custa de um GTP, no caso. No caso, é uma reação um pouco mais complexa que isso, mas focam que eu vou tirar uma coenzima A, vou pegar um ADP e transformar em ATP. Essa é a parte mais chata da aula. Daqui a pouco melhora, tá? Mas é importante também, né? Mas você não precisa decorar nada disso, só entender como as coisas acontecem. Então, se eu tiro uma coisa, é para ganhar energia. Se eu coloco outra coisa, é para tirar depois para ganhar energia também. Então, eu tirei a coenzima A, transformei um ADP em ATP. Vocês podem ver, ATP mais coenzima A livre. Depois, esse succinato, eu vou passar pela succinato desidrogenase. O que é essa succinato desidrogenase? Eu vou tirar 2 hidrogênios do succinato. Vocês conseguem perceber que o succinato, a diferença dele para o fumarato é justamente esses 2 hidrogênios. Aqui no fumarato eu tenho CH, Aqui no succinato eu tenho CH2, CH2. Então eu tirei 2 hidrogênios do succinato por essa enzima e peguei um FAD e transformei em FADH2. Novamente, esse FADH2 vai entrar lá na cadeia respiratória e vai produzir energia. Qualquer dúvida que vocês tiverem tendo, vocês podem falar que eu tento voltar, tentar ir mais devagar, mas a reação a forma, ela é bem complexa, né? Não tem como simplificar muito mais, entendeu? Mas o fumarato, aqui, como eu já falei, succinato perdeu 2 hidrogênios, jogou lá para o FADH, que formou FADH2, e o fumarato ele vai passar por um outro processo de hidratação. Esse fumarato, quando ele hidrata, ele vai ganhar mais 2 hidrogênios, a gente pode estar observando aqui, tá? Então ganhou esses 2 hidrogênios aqui, a partir da enzima fumarase, e esse malato vai passar por outra reação, né? Então o fumarato virou malato, e esse malato vai passar por outra reação, a partir de outra enzima, e quando o malato vira oxalacetato, ele pega um NAD e transforma em NADH2. Um NADH mais H+, né? Que é altamente energético. Então, fumarato, hidratou, transformou em malato, depois o malato vai transformar em oxalacetato, e essa transformação eu acabo gerando um NADH. Tá bom? E a enzima está aqui também, a malato desidrogenase. Depois do oxalacetato vai repetir todo o ciclo. Vocês entenderam o que eu estou falando? É porque eu peguei o ciclo de Krebs, né, que dá umas 30 páginas do livro e resumi tipo, em 10 minutos. Entendeu o que eu fiz? É complicado mesmo. Mas foca
Realmente, eu não entendo. Na verdade, eu consigo explicar ele, mas eu não sei isso nada de cor, gente. Uma época, eu cheguei a aprender todas as etapas do ciclo de Krebs de cor, eu sabia tudo. Mas eu acabei esquecendo, né? É informação inútil, você não precisa saber isso. Mas só recapitulando as partes que eu acho importante agora. Isso que eu quero que vocês aprendam. Ó, o ciclo de Krebs é muito complexo, tem muitas etapas. E isso aqui já é complexo porque está faltando etapa. Eu não sei se eu cheguei a explicar direito aqui, mas, por exemplo, do citrato e do isocitrato tem moléculas intermediárias que eu não coloquei aqui. Então ele é mais complexo que isso. Outra coisa que eu quero que vocês entendam. Todas essas enzimas do ciclo de Krebs, geralmente elas dependem de coenzimas. E essas coenzimas geralmente são vitaminas. Vitaminas hidrossolúveis, geralmente do complexo B. Mas existem vitaminas do complexo C que podem ser coenzimas também. Ou de outros complexos vitamínicos, tá bom? Então, geralmente essas enzimas dependem de coenzimas e essas coenzimas geralmente são vitaminas que a gente vai adquirir com a alimentação. A outra parte importante também. Então, geralmente, deficiências vitamínicas vai atrapalhar esses processos, tanto o ciclo de Krebs, tanto a glicólise, tanto a fosforilação oxidativa, porque isso tudo faz parte de um grande circuito, né? Um grande circuito de pegar a glicose e transformar a glicose em ATP. Esse é o objetivo de tudo, pegar a glicose e transformar em ATP. Só isso que eu tenho que fazer. No ciclo de Krebs, eu acabo formando algumas moléculas que são importantes, como o NADH, que eu coloquei aqui. Então, eu formo 4 NADHs, tá vendo? E formo um FADH2, tá bom? E também formo um ATP. Só que lembrando, a glicólise ela produz 2 piruvatos. Então esse ciclo ele vai girar 2 vezes para cada glicose. Então não vai ser 4 NADHs o meu saldo, vai ser 8 NADHs para cada glicose. Não vai ser um FADH2, vai ser 2 FADH2. E não vai ser um ATP, vai ser 2 ATPs. Tá bom? Acho que essas são as partes mais importantes. O restante é mais detalhe. Tá? Ficar decorando o que se trata, vira tal coisa, que vira tal coisa, geralmente não é tão importante assim. Tá bom? E agora a parte legal da aula, que é a cadeia respiratória, que eu acho fantástico. É incrível como o corpo humano desenvolveu um processo tão complexo para formar energia. É incrível. Então vamos lá. A cadeia respiratória ela tem alguns elementos. Você tem alguma dúvida no ciclo de Krebs? Vocês podem falar. Fala, não tenho dúvida. Como? Não, sei não. Tem certeza? Eu posso voltar depois. Mas tá gravado o ciclo de Krebs, é isso mesmo. É esse monte de reação, esse monte de enzima, esse monte de coisa, tá bom? Aí para vocês aprenderem mesmo, decorarem, que eu não aconselho decorar isso, vão lá no livro, é bom ficar vendo reação por reação, o que muda de uma molécula para outra e vocês vão aprendendo, tá? Mas é meio inútil. Vamos lá, a cadeia respiratória é a parte mais legal, como eu já falei, né? E ela tem alguns elementos. Tem 4 complexos principais, que é o complexo 1 ou NADH Q redutase, vocês podem ver com esse nome também. O complexo 2, que é o succinato Q redutase. O complexo 3, que é o citocromo C redutase. E o complexo 4, que é o citocromo C oxidase. Tá bom? E também existem alguns elementos que vão fazer o transporte de elétrons, que seria a coenzima Q e o citocromo C. E também a importantíssima famigerada ATP sintase, que é onde a mágica acontece, né? Que eu vou pegar aquele monte de hidrogênio e transformar em ATP. Então, como é que vai funcionar? Eu vou bem devagar para vocês entenderem. Se tem alguma coisa que eu quero que vocês entendam, é a cadeia respiratória. O restante vocês podem apagar da cadeia, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho NADH e FADH2, que eu produzi lá da glicólise e lá do ciclo de Krebs. O meu objetivo é produzir ATP, tá bom? E como é que vai funcionar isso? Primeiro, o NADH. Eu não tirei o complexo 2 aqui à toa, não. É porque esse complexo 2 ele não vai participar da oxidação do NADH. Então, eu tenho o NADH lá de bobeira na matriz mitocondrial. Esse NADH ele vai se ligar ao complexo 1. Tá bom? Quando esse NADH se liga ao complexo 1, ele vai transportar 2 elétrons para o complexo 1. Tá bom? A gente pode estar vendo aqui 2 elétrons no complexo 1. Energizou o complexo 1. Quando eu energizo esse complexo 1, eu vou ter uma mudança conformacional que vai pegar hidrogênios aqui da matriz mitocondrial e vai jogar por espaço intermembranas.
tá bom? Então, repetindo, NADH energizou o complexo 1. Dois elétrons que a gente pode estar vendo aqui. Quando energiza esse complexo 1, ele vai pegar 4 hidrogênios e vai levar lá para o espaço intermembranas, tá bom? Depois, esses elétrons do complexo 1, eles vão lá para a coenzima Q. E essa coenzima Q, o papel dela é pegar esses elétrons que veio lá do NADH e levar até o complexo 3, tá? Esse complexo 3 vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no complexo 1. Energizei o complexo 3, mudança conformacional, peguei 4 hidrogênios aqui da matriz mitocondrial e joguei para o espaço intermembranas, tá bom? Depois, esses dois elétrons aqui do complexo 3, eles vão até o complexo 4 através de um outro elemento transportador, que é o citocromo C. Então o citocromo C vai pegar esses dois elétrons e vai levar até o complexo 4, energizando o complexo 4 novamente. Só que quando eu passei pelo complexo 1, passei pelo complexo 2, esses elétrons eles perderam energia. Eles não ficaram tão energeticamente ativos. Quando eles perdem energia, eles não vão conseguir bombear mais 4 hidrogênios, bombeiam só 2. Então o complexo 4 só bombeia 2 hidrogênios, tá bom? E eu coloquei isso duas vezes porque o citocromo C ele só consegue levar um elétron por vez, então ele faz duas viagens, tá? Mas é detalhe. Então, complexo 1 bombeou 4 hidrogênios, complexo 3 bombeou 4 hidrogênios e o complexo 4 bombeou 2 hidrogênios. Tá bom? E é interessante que eu não tinha falado antes. Todo esse processo ele é impulsionado por um oxigênio. Tá? O que faz esse elétron ir para a coenzima Q, depois ir para o complexo 3, para o citocromo C e chegar até o complexo 4 é esse hidrogênio. Esse hidrogênio ele vai atrair elétrons. Tá bom? Não sei se vocês lembram disso lá da química inorgânica, que o oxigênio ele é eletricamente negativo, ele atrai elétrons, tá bom? Não sei se vocês lembram disso, mas não é o foco, né? Então, esse oxigênio atrai esses elétrons. Quando esses elétrons chegam nesse oxigênio, o que vai acontecer? Eu vou transformar esse O2 em duas moléculas de água, tá bom? Então, esse O2 vai ser transformado em duas moléculas de água. Vocês estão entendendo até agora? Então tá bom. Então vamos continuar, que agora vai acontecer a oxidação do FADH2, que também é importante. O FADH2 já é diferente, ele não vai levar elétrons lá para o complexo 1, tá? Ele vai direto para o complexo 2. É como se ele tivesse pulado um degrau da reação, né? E o interessante do complexo 2 é que ele energiza, só que ele não bombeia prótons, ele não bombeia esses elétrons que estavam aqui na matriz mitocondrial por espaço intermembranas. Então por isso que o saldo energético do FADH2 é menor que o saldo energético do NADH. Tá bom? Então o FADH2 liberou seus dois elétrons para o complexo 2, transformando o FADH2 em FAD. E esses elétrons vão ter se transportados para a coenzima Q, que vai levar lá para o complexo 3. Esse complexo 3 vai ser energizado e vai fazer novamente aquela reação. Vai pegar 4 hidrogênios aqui da matriz e vai levar para o espaço intermembranas. Depois, novamente, esses dois elétrons vão ser passados para o citocromo C, que vai dar duas viagens, levando esses dois elétrons aqui para o complexo 4. Esse complexo 4 ele vai lá, como esses elétrons não são tão energéticos, ele passou pelo complexo 3, já perdeu uma boa parte da energia, chegou no complexo 4 só consegue bombear dois elétrons, dois prótons. Tá bom? Então, novamente eu tenho o oxigênio ali como um aceptor final, que quando chega esses elétrons aqui, vai transformar em duas moléculas de água. Então, todo esse processo de oxidação do NADH e do FADH2 é um bombeamento de prótons maciço. É só para vocês terem uma ideia, durante todo o processo de ciclo de Krebs eu produzi 8 NADHs, durante a glicólise eu produzi 2 NADH, no ciclo de Krebs também eu produzi 2 FADH2, entendeu? E cada NADH, cada FADH2 vai estar passando por esses processos, bombeando prótons, bombeando prótons. E agora como é que vai funcionar a formação de ATP? Eu quero que vocês entendam essa enzima aqui, a ATP sintase, como se fosse uma bobina de uma hidrelétrica. Tá? É a forma mais fácil de vocês entenderem isso. Por quê? Aqui você está vendo que na usina hidrelétrica tem um acúmulo de água, isso gera uma força que vai passar por uma bobina. E quando passa essa água pela bobina, ela vai girar, vai transformar aquela força mecânica em uma energia elétrica. Então a energia mecânica vai virar energia elétrica. Assim funciona uma usina hidrelétrica. Tá?
Aqui na formação do ATP é algo bem parecido, só que aqui é tudo energia química, né? Então, eu tenho esse bombeamento de prótons, e nesse bombeamento de prótons, aqui para o espaço intermembrano, eu crio um gradiente eletroquímico. A gente pode ver que o espaço intermembrano fica mais positivo e a matriz mitocondrial fica mais negativa. E essa diferença, esse gradiente eletroquímico, vai ser responsável por criar esse acúmulo de água, esse acúmulo de hidrogênio que vai fazer com que essa ATP sintase gire. E quando essa ATP sintase gira, ela vai pegar prótons e vai transformar esse prótons em ATP, ou seja, ela vai pegar esse gradiente eletroquímico e vai estar transformando em energia química, que é o ATP. Só para vocês entenderem melhor como é que vai funcionar. Primeiro, eu tenho que bombear um fosfato aqui do espaço entre membranas para a matriz mitocondrial. Eu não sei se vocês entenderam essa membrana externa, mas ela é toda furadinha, não é à toa, porque ela é muito permeável a qualquer substância. Tá? Então a membrana externa é bastante permeável. Logicamente, o fosfato que estava lá no citoplasma passou pela membrana externa e ficou aqui no espaço de membranas. E esse carregador fosfato, que eu não tinha falado antes, vai pegar esse fosfato, vai juntar com o hidrogênio, vai fazer um simporte de fosfato e hidrogênio até a matriz mitocondrial. Então o fosfato juntou com o hidrogênio e fez esse simporte até a matriz mitocondrial. Então agora o fosfato está aqui. E agora essa ATP sintase ela vai pegar mais 3 hidrogênios. Lembrando que tem um gradiente eletroquímico fortíssimo aqui. Esses 3 hidrogênios vão entrar na ATP sintase, vai causar diversas mudanças conformacionais, vai energizar essa ATP sintase, tá bom? E essa ATP sintase energizada vai girar, literalmente isso, ela vai girar. E vai pegar um fosfato e vai juntar com ADP. Pegando esse fosfato, juntando com ATP e transformando em ATP. Então é assim que funciona. Então tem um gradiente eletroquímico, um elétron, né, um próton é utilizado pelo carregador fosfato para levar o fosfato daqui para cá. E os outros 3 hidrogênios vão ser utilizados pela ATP sintase para ela fazer essas mudanças conformacionais, girar, pegar um fosfato com ADP e transformar em ATP. Tá bom? Então, só para vocês entenderem, então eu utilizei 4 hidrogênios para produzir um ATP. Um pelo carregador fosfato e 3 pela ATP sintase. E como é que vai funcionar o meu saldo agora? Isso é importante que vocês entendam também. Então o NADH, ele bombeou aqui, vocês podem estar vendo, 4 prótons no complexo 1, mais 4 prótons no complexo 3, mais 2 prótons no complexo 4. Isso dá 10H+, 10 prótons. Esses 10 prótons vai ser responsável pela formação de 2,5 ATPs, 2,5 ATPs. Por quê? A cada 4 prótons eu tenho a formação de um ATP. Entendeu? O FADH2 é algo bem parecido, né? Ele não passa pelo complexo 1, ele vai direto para o complexo 2, que não bombeia prótons. Então ele só passa pelo complexo 3 e o complexo 4, pegando 6 elétrons, 6 prótons. Esses 6 prótons vai formar 1,5 ATP, pela mesma lógica. Cada 4 hidrogênios, 1 ATP. Tá bom? Dá um feedback, vocês estão entendendo? Mais ou menos? O que bugou, assim, pra vocês? O que vocês acharam difícil? Fala aí pra mim. Pode falar, ó, eu não entendi nada de oxidação de nada, de FAD, eu não entendi o que esse monte de H+ está fazendo aí. Fala aí, gente, pode. Eu não sou professor, não sou formado, não sou nada, eu sou aluno igual a vocês. Não, tipo, eu entendi. O problema é que é muito cansativo só, muita coisa pra É, pegar. é muita coisa mesmo. Mas se vocês pegarem a analogia da hidrelétrica, eu acho que facilita, porque todo mundo já sabe como a hidrelétrica funciona mais ou menos, né? Acumulou água, gerou energia, desceu essa água, formou energia elétrica. Aqui é basicamente uma hidrelétrica, só que uma mini hidrelétrica que está lá na sua mitocôndria, lá na sua célula. E por isso que esse processo é tão fantástico, né? Então, eu estou bombeando prótons, bombeando prótons, bombeando prótons. Esses prótons vão passar pela ATP sintase num processo de volta, né? Porque quando eu bombeio muito próton, eu crio um gradiente. E esse gradiente vai ser responsável por impulsionar esses prótons para cá. Então, passou 4 prótons para cá, formou um ATP. Então, é basicamente isso, tá bom? E lembrar, né? Complexo 1 bombeou 4 prótons quando foi energizado. Complexo 3 bombeou 4 prótons quando foi energizado também. E o complexo 4 bombeou só 2 prótons. Tá?
O complexo 2 não bombeia prótons, por isso que o FADH não é tão energético quanto o NADH, tá? Então, a contabilidade ficou essa, né? Então aqui a gente pode ver, eu tive o trabalho de colocar o número total de prótons como acontece da realidade. Então se vocês contarem aqui, depois vocês pausam o vídeo lá no YouTube, vocês podem contar, tem 112 H+, aqui. Impressionante, né? Então 102 H+, por quê? Porque é o número total de prótons que vão ser bombeadas a cada glicose. Lembra que eu falei? O ciclo de Krebs produziu 8 NADH, glicólise produziu 2 NADH, fazendo um total de 10 NADH. O ciclo de Krebs produziu 2 FADH2, tá? E esse 10 mais 2 FADH2 é aquela questão, né? Cada NADH bombeia 10 prótons, então aqui são 100. Cada FADH2 bombeia 6 prótons, então aqui são 12. Então tem uns 102 H+. E esses 102 H+, se eu dividir por 4, né? Lembra que a cada 4 eu formo um ATP, eu vou ter um total de 28 ATPs, tá? Só que esses 28 ATPs, eles vão ser somados aos 2 ATPs que foi produzido lá na glicólise, lá na nossa aula passada, não sei se vocês lembram, e 2 ATPs que foi produzido aqui no ciclo de Krebs. Lembra que eu falei? Teve até a ajuda do GTP para produzir esses 2 ATPs aqui no ciclo de Krebs. Então vai ficar 28 mais 2, 30, mais 2, 32 ATPs no total, tá bom? Só que esses 32 ATPs tem alguns processos que levam a perdas. Eu não vou estar entrando nessas perdas porque eu acho que vai ficar muito específico, vai ficar muito longa a aula. E não é esse o objetivo, vai ficar algo mais dinâmico, tá bom? E eu fiz uma coisa impressionante agora, eu consegui resumir ciclo de Krebs. Eu falei de tudo de ciclo de Krebs praticamente, tá? O mais importante, e falei de quase tudo de respiração oxidativa. Isso em que? Em 30 minutos praticamente, né? Então, é só um slide para resumir tudo. NADH, vai lá, complexo 1, bombeou prótons, foi transportado pela coenzima Q até o complexo 3, que bombeou prótons, foi transportado pelo citocromo C até o complexo 4, que bombeou prótons. FADH, mesma coisa, só que não começa pelo complexo 1, começa pelo complexo 2. Tá? Esses prótons, esse bombeamento maciço de prótons vai gerar um gradiente, e a ATP sintase vai usar esse gradiente, essa energia eletroquímica para pegar 4 prótons, lembrando que 1 é para carregar o fosfato, 3 é para fazer a mudança conformacional na ATP sintase, transformando esses prótons em ATP, que é o produto final, é o que a gente quer. Tá? Então, quando a gente come, sei lá, um doce, um pão que é rico em carboidrato. Esse carboidrato a gente pega e consegue transformá-lo em glicose. Aí essa glicose vai para a nossa corrente sanguínea. Aí entrou na célula lá pela insulina, lá foi liberado pelo pâncreas. Então é tudo interconectado. Então o pâncreas liberou a insulina vai lá na nossa célula, que vai passar por um processo, que vai liberar o GLUT4 para a membrana, a glicose vai entrar dentro da célula, vai participar da glicólise, depois vai lá para a mitocôndria, vai na matriz mitocondrial, vai participar do ciclo de Krebs, depois do ciclo de Krebs vai lá para a crista mitocondrial e vai passar pela fosforilação oxidativa. E o objetivo disso tudo é só fazer ATP. Então a gente come pão para fazer ATP. E esse é o processo de como isso tudo funciona. Por isso que é um processo fantástico, cara. É um processo que foi que inspirou, por exemplo, a usina hidrelétrica, né? Esse gradiente para gerar uma energia para produzir outra energia. É fantástico, enfim. Só um adendo. Só que esse processo ele não é perfeito. Tem algumas substâncias que são capazes de inibir esse processo, tá bom? E essas substâncias, como que elas vão inibir esses processos? Vou estar falando aqui dos principais bloqueadores da cadeia respiratória. O primeiro são os ionóforos. O mais comum deles é o dinitrofenol. Esses ionóforos, o que eles fazem? Eles vão criar um gap entre o espaço entre membranas e a matriz mitocondrial. O que esse gap vai fazer? Você lembra que eu criei um gradiente eletroquímico aqui? Então a tendência desses hidrogênios é passar daqui para cá. Só que com esses ionóforos, que são canais de íons, né, principalmente para prótons, são substâncias que a gente consegue ingerir, inclusive, ele vai pegar esses prótons e vai levar daqui para cá. Então ele está atrapalhando o gradiente eletroquímico. Só atrapalha o gradiente eletroquímico, a minha ATP sintase tem menos substrato para produzir ATP. Então é basicamente assim que os ionóforos vão atrapalhar
a cadeia respiratória. Existem alguns bloqueadores também. Por exemplo, a rotenona, que é usada em alguns pesticidas, ela bloqueia o complexo 1. Bloqueando o complexo 1, eu não consigo oxidar o NADH. Então eu vou produzir energia unicamente pelo FADH2. Os barbitúricos, alguns barbitúricos, né, se forem tomados em uma dose muito alta, uma overdose de barbitúrico, pode fazer esse mesmo efeito, bloquear o complexo 1. Existe também o malonato. Esse malonato ele já foi utilizado em alguns perfumes, depois foi proibido. Ele bloqueia o complexo 2. Então, às vezes, a gente passava um perfume, aquele perfume, uma parte dele era absorvido na pele, caía na circulação, entrava na célula, ia lá para a mitocôndria e bloqueava o complexo 2. Bloqueando o complexo 2, eu não tenho oxidação de FADH2, tá bom? Também tem a antimicina A, que já foi usado como pesticida, já tentaram utilizar como antibiótico também, só que não deu certo. Esse complexo 3 ele vai ser bloqueado pela antimicina A. Então eu não vou conseguir nem oxidar nem o NADH nem o FADH2. O único bombeamento de prótons vai ser do complexo 1 aqui pelo NADH. Entendeu? Então vai ficar bem reduzida a minha produção de ATP. Tanto é que é um pesticida, né? O animal entra em contato com essa substância e ele morre, né? Os insetos, né? Basicamente. Também existem o cianeto e o monóxido de carbono. O cianeto e o monóxido de carbono é o seguinte: o monóxido de carbono acho que é mais fácil de entender por quê. Vocês lembram que o aceptor final aqui, que fica aqui no complexo 4, é o oxigênio? É o O2? Então, o monóxido de carbono ele tem bastante afinidade com o complexo 4, mais afinidade ainda do que o próprio oxigênio. Porque o complexo 4 ele é meio parecido com uma hemoglobina, né? Não sei se vocês conseguem entender a relação disso, mas a hemoglobina também, ela tem muito mais afinidade ao monóxido de carbono do que o próprio oxigênio. Então, esse grupamento M aqui do complexo 4 vai ser ligado ao monóxido de carbono e vai inibir também o complexo 4 de bombear elétrons. Então vai diminuir bastante aquele bombeamento de prótons. O cianeto vai fazer a mesma coisa praticamente, tá? Então vai se ligar ao complexo 4 inibindo ele. Também existe a oligomicina. A oligomicina é utilizada no antibiótico, acho que caiu em desuso já, o pessoal não está prescrevendo muito a oligomicina mais não. Mas ele tem, em algumas doses determinadas, algumas pessoas mais sensíveis, ele é capaz de bloquear a ATP sintase. Se bloquear a ATP sintase, acabou tudo, né? Não tem formação de ATP. Posso bombear quantos prótons quiser que não vai formar ATP, tá bom? Então é basicamente isso que eu queria passar para vocês. Eu sei que é coisa pra caramba, muita coisa mesmo, tá? Então aqui ó, os principais bloqueadores eu coloquei todos aqui, rotenol no complexo 1, barbitúricos também, malonato aqui no complexo 2, antimicina no complexo 3, cianeto e monóxido no complexo 4 e oligomicina aqui na ATP sintase. Faltou os ionóforos, né, que seria aqueles canais iônicos aqui que vai atrapalhar o gradiente eletroquímico. Eu esqueci de colocar aqui no slide. Entendeu, gente? Mas é basicamente isso. Vocês estão aí ainda? Entenderam o que eu falei? Dá um oi aí. Alô, alô. Oi, Tá eu bom. achei mais fácil do que o seguro de crédito. Mais fácil do que o seguro de crédito. É realmente mais fácil e muito mais legal do que o seguro de crédito. É fantástico como isso tudo acontece. O seguro de Krebs é mais aquele, pegou uma substância, transformou em outra, e nessa transformação produziu uma energia que vai lá para o NADH. É basicamente isso, o seguro de Krebs. Aqui não, aqui é um bombeamento de prótons, é um gradiente, é parecido com uma usina hidrelétrica que vai passar pela ATP sintase, a ATP sintase ela gira, tá? Se você pegar com a microscopia ótica, dá para ver a ATP sintase girando, é fantástico. Vai pegar esse monte de próton e transformar em ATP. É muito legal mesmo. Então, essa daqui é a pergunta que a Juliana tinha passado. Que eu mostrei lá no começo para vocês. Finalizando isso daqui, a gente acaba a aula, tá? Aí eu vou estar jogando lá no YouTube. Então, a aula 7, né? Segundo de crédito e consolidação oxidativa, a primeira pergunta. Tá? Eu vou ler calmamente aqui. Pessoas com beriberi, doença causada pela deficiência de tiamina, apresentam níveis sanguíneos elevados de piruvato e alfa-cetoglutarato. Lembra que eu falei que acumula? Especialmente após consumir uma refeição rica em glicose, pão, brigadeiro e coisas afins. Como esses resultados correlacionam com a deficiência de tiamina? Então é assim, né? A resposta é a seguinte: sem tiamina, eu não tenho aquelas enzimas desidrogenases funcionando corretamente. Se eu não tenho aquelas enzimas funcionando corretamente,
eu acabo não transformando o piruvato em acetil-CoA e o alfa-cetoglutarato em outra substância que eu esqueci já, que eu tenho até que ver. Vocês percebem claramente que eu não tenho o segundo de crédito decorado, né? Então, o alfa-cetoglutarato vai ser transformado em succinil coenzima A. Então, eu não consigo transformar o alfa-cetoglutarato em succinil coenzima A, porque essas duas enzimas estão em rosa aqui. A tiamina, na verdade coenzimas, né? As duas coenzimas aqui, a tiamina, não vai conseguir se ligar aqui nessa enzima piruvato desidrogenase e alfa-cetoglutarato desidrogenase, fazendo com que eu acumule piruvato e acumule alfa-cetoglutarato. E a gente pode ver que foi justamente essa a resposta que a Juliana deu, que é esse raciocínio que ela queria que a gente tivesse. Então, as enzimas piruvato desidrogenase, descarboxilo piruvato e acetilcoenzima A e alfa-cetoglutarato desidrogenase, descarboxila ou alfa-cetoglutarato succinil coenzima A dependem da tiamina. Entendeu? Assim, os substratos dessa enzima se acumulam, especialmente após refeições ricas em glicose, porque as enzimas participam da via metabólica e contribuem para a oxidação completa da glicose. Então, é basicamente isso, tá bom? Agora, a outra pergunta é a seguinte. Aqui ela está falando lá dos inibidores da cadeia respiratória. Então, tem a rotenona. Lembra que a rotenona inibe o complexo 1? Então, a rotenona, um produto natural de plantas e um antibiótico antimicinar. Antimicinar bloqueia lá a ATP sintase, né? São exemplos de compostos que se ligam aos complexos da cadeia respiratória de elétrons e impedindo o transporte de elétrons. O antibiótico oligomicina, por sua vez, impede a volta de prótons pela ATP sintase. Explique o que acontece nas mitocôndrias. Velocidade do fluxo de transporte de elétrons e ATP de uma célula quando rotenona é adicionado no meio. Se eu adicionei rotenona ao meio, eu bloqueio o complexo 1. Então, a resposta é a seguinte. Rotenona, o inibidor do complexo 1, recebe elétrons lá no NADH. Quando ela está no meio, né? A resposta é, como ainda existe complexo 2 para receber elétrons no FADH2, como eu já falei, o transporte de elétrons irá continuar. No entanto, com uma velocidade menor, já que o complexo 1 está inibido. Então, só vai produzir elétrons a partir do FADH2, a partir do bombeamento de FAD. A velocidade de síntese de ATP também será bem menor, já que uma fonte de elétrons não está sendo utilizada e o complexo 2 não bombeia prótons. Tá? Então, a cada FAD, 6 prótons vão ser bombeados, diferente do NAD, que bombeia 10 prótons. Agora, a oligomicina. Então, a oligomicina no meio, o que vai acontecer? Bloqueou a ATP sintase. Bloqueando a ATP sintase, a síntese de ATP será interrompida. Como a fosforilação oxidativa está acoplada ao transporte de elétrons, após certo tempo haverá tantos prótons no espaço entre membranas que impedirá o transporte de elétrons, que também cessará. Então, não sei se vocês entenderam, eu vou ter tanto próton no espaço de membranas que eu vou parar a minha cadeia respiratória, eu vou parar meu ciclo de Krebs, eu vou parar minha glicólise, então eu só vou sobreviver. Na verdade, eu não vou sobreviver, né? Se eu tiver contato com essa substância, eu acabo falecendo. Se todas as minhas células tiverem contato com essa substância, né? Mas eu só vou produzir energia a partir de fermentação, tá? Se a oligomicina estiver no meio. Agora os ionófilos, que são aqueles canais iônicos lá de prótons. Os ionófilos fornecem um caminho para os prótons através da membrana mitocondrial interna, de modo que o transporte de elétrons prossegue independente da fosforilação oxidativa. Por isso não são conhecidos como desacopladores. Assim o transporte de elétrons será mantido e a síntese de ATP será reduzida. Por que a síntese de ATP será reduzida? Porque os prótons que seriam utilizados pela ATP sintase estão desacoplados, estão saindo sem passar pela ATP sintase. Então diminui a quantidade de ATP formada. Então, gente, é basicamente isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu falei coisa demais, vocês não tem ideia de quanto assunto que eu condensei aqui. Eu tô com o livro aberto aqui, olha, o Lenin aberto. Essa parte, né, de que eu falei de ciclo do ácido cítrico e fosforilação oxidativa, se eu juntar essas duas partes, dá mais de 100 páginas do livro. Eu falei basicamente tudo que tinha lá. Eu só faltou algumas coisas que eu falei, que é aquelas perdas de elétrons, que eu não falei aqui. Se vocês quiserem, eu posso estar falando em uma outra aula. E também alguns compostos intermediários do ciclo de Krebs ficou faltando também. E algumas aplicações, né? Mas aí é mais para a pessoa que é bioquímica mesmo, como é que ela vai trabalhar com essas substâncias. Faltou isso só, o restante eu falei tudo. Tá bom, gente? Nossa, tá bom. Foi muita coisa mesmo. Vou ter que ver no próximo. Coisa demais. Mas é isso mesmo. Depois vocês podem rever, vocês podem dar uma olhadinha, tá bom? Mas é basicamente isso que eu queria passar para vocês. Ah, então tá bom. Ó,
Qualquer dúvida que vocês tiverem, algum exercício, alguma coisa, vocês podem mandar pra mim lá no grupo, tá bom? E a gente tá aí pra isso, tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Sem vocês, eu estaria falando sozinho, que é muito ruim. Então participem sempre. Mesmo que ela fique gravada, participem, que é importante pra mim, tá bom? Então tá. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado, hein? Boa tarde. Tomem café agora, relaxem, tá? Valeu.